ele é ancião da Igreja Adventista de Alvorada, aqui nos Franceses. Ele é um líder religioso, ele é uma referência de pai, ele é uma referência de marido, ele é uma referência de amigo. Foi por isso que eu, particularmente, o chamei diretamente aqui no grupo. E agora eu quero passar a bola para ele fazer aqui aquilo que ele sempre sabe fazer, o que ele sabe fazer de melhor. Com você agora, meu querido Wellington Pereira. Obrigado, Alessandro. Boa noite a todos. Estamos felizes com a presença de todos vocês aqui conosco, linkado, né? Através dessa tecnologia aí, o pessoal do Facebook, do Instagram, vai nosso forte abraço e esperamos que as bênçãos de Deus, através da sua palavra, alcancem cada coração. Obrigado Amém. aí, Alessandro, pela apresentação. Feliz, realmente brincamos várias vezes de vôlei por aí, né? Realmente foram momentos muito agradáveis. Irmãos, nesse momento a gente vai fazer uma oração, tá bom? Para nós darmos início ao nosso estudo da palavra de Deus, ok? Feche seus olhos, abra seu coração, vamos falar com o nosso Senhor. Grande Deus e amorável Pai que habita os altíssimos céus, aqui estamos, Senhor, na qualidade de discípulos teus, com o coração aberto para aprender sobre a tua palavra, para que possamos compreender, Senhor, no momento que estamos vivendo e assim despertarmos, quem sabe cada vez mais para os acontecimentos, para as profecias que estão de forma assombrosa e precisa se cumprindo. Por isso que pedimos humildemente a atuação do Teu Santo Espírito na vida de cada um de nós. E desde já, aproveitando o espaço, o momento, que os céus estão abertos para cada um de nós, entregamos, Senhor, no Teu santo altar, cada pedido que foi feito aqui, bem como aqueles que ficaram ocultos nos corações. Receba o Senhor com todo carinho e atenda conforme a Tua boa e santa vontade. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, amados irmãos, amigos, eu vou compartilhar aqui uma apresentação que nós temos. Deixa eu só fechar isso aqui. O estudo que nós vamos fazer hoje é bastante conhecido, né? Eu creio que muitas pessoas já devem ter analisado, estudado algumas vezes esse capítulo 3 de Daniel. Deixa eu só... Ok, mas primeiramente, alguém já perguntou de você por que você é adventista? Por que você entrou na igreja adventista? Por que você segue a igreja adventista? Eu tenho algumas respostas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Eu ouvi alguns pastores falando e realmente eu já tinha isso em mente, mas os pastores deram versículo bíblico para isso, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Por que eu sou adventista? Vamos lá. Eu sou adventista porque a nossa igreja, ela é uma igreja profética, ela nasceu em Apocalipse capítulo 10. Olha, não é só porque está em Apocalipse, porque não, quer dizer que nós acreditamos só no livro do Apocalipse, não, tá? A nossa identidade está em Apocalipse 12, a nossa mensagem está em Apocalipse 14 e a nossa esperança está em Apocalipse 21. Então é por isso que eu acredito fielmente nos ensinos, nas doutrinas, por isso que eu pertenço a essa igreja. Eu não estou nessa igreja porque um pastor brigou com o outro e eu preferi aquele pastor e eu segui aquele pastor. Não. É porque essa igreja ela prega Cristo crucificado, Cristo ressurreto e Cristo que está prestes a voltar. Por isso que eu acredito nessa igreja, por isso que eu sou adventista do sétimo dia. Muito bem, indo para Daniel capítulo 3, aqui no Daniel capítulo 3 é interessante porque a gente vai ver a união dos poderes civil e religioso em Babilônia. É interessante a gente observar que a história, irmãos, essa história, ela vai se repetir. Vamos começar analisando rapidamente o capítulo 2, que também fala sobre uma estátua. Essa estátua é do sonho de Nabucodonosor, né? Onde a cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, né? A coxa e pernas de ferro, os pés de barro e ferro. E aí Daniel interpretou esse sonho para Nabucodonosor, falou para ele o que significava cada metal, cada parte, o que significava. Depois desse sonho, aproximadamente 10 anos depois, Nabucodonosor ele teve uma ideia.
de criar o seu reino sempre eterno. Ele teve uma ideia de demonstrar que o seu reino não passaria, que não somente a cabeça seria de ouro, mas todo o corpo seria de ouro. Então ele mandou construir uma estátua, né? Uma estátua para ver como é que ficaria, para mostrar para as pessoas que ele tinha uma ideia, ele tinha um plano, ele não se satisfez com a ideia de que o seu reino passaria. Ele queria um reino sempre eterno. Então, olha só o que é que diz em Daniel capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Irmãos, vocês, eu não sei se quando ele fez essa estátua, a intenção dele era que o reino dele fosse para sempre. A partir daí a gente percebe que Satanás já começou a colocar algo no coração do rei Nabucodonosor. A eternidade. Vocês lembram que Satanás falou para Eva lá no princípio? Certamente não morrereis, sereis como Deus. E é interessante que no passado as pessoas endeusavam os reis, né? Inclusive eles diziam: ó, rei, viva para sempre. A intenção dos reis, o desejo dos reis, era ter a vida eterna, era viver para sempre. E aqui o Nabucodonosor expressou esse desejo também em seu coração. Mandou construir essa estátua. E aí vamos ver o que mais. Então o rei, né, versículo 2, Nabucodonosor, ele mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães, todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aqui a gente percebe que há uma convocação, uma união universal. Todos os reinos que estavam sob poder de Babilônia, ele mandou chamar todos os representantes. E aqui eu posso imaginar que aqui o rei, na época, não estou lembrado o nome de Judá, ele também foi, que reinava em Jerusalém, também foi. Os outros reis de outras províncias, todos foram atender esse chamado. Eu posso imaginar também, entrando um pouco mais no povo de Israel, eu posso imaginar também sacerdotes, levitas, alguns outros príncipes que foram convocados também para estar nesse ajuntamento, nesta reunião ecumênica. Ok? Vamos lá. Verso 3. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os conselheiros, todos os oficiais das províncias, a consagração da estátua do rei que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam de pé diante da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz, ordenando: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes os sons da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, do fole, de todas as espécies de músicas, portar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E olha só esse ponto aqui interessante. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha do fogo ardente. Aqui havia um decreto bem claro, que aquele que não adorasse. Então nós podemos ver que esse ajuntamento aqui, ele tem a ver com adoração. Prostrar e adorar. Eles seriam mortos numa fornalha ardente. Quem não se ajoelhasse seria morto. Interessante. Aí podemos imaginar toda aquela multidão, a orquestra de Babilônia, todo aquele povo ali naquela planície. Era uma multidão tremenda. E aí todos os instrumentos tocam. E agora aquela multidão vai se curva. Menos 3 rapazes que não se curvaram. É interessante, irmão, esse ponto aqui. Vamos continuar lendo o que diz Daniel agora, capítulo 3, verso 8. E quando eles não se curvaram, aí olha só o que aconteceu. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. Irmãos, é interessante observar que aqui caldeus tem mais a ver com, não tem tanto a ver com aquelas pessoas que eram da Caldeia, não. Se lembra daqueles sábios que foram convocados para o sonho da primeira estátua de Nabucodonosor? Eram aqueles sábios que agora eles se levantaram, né, e começaram a acusar os judeus, começaram a acusar Sadraque, Mesaque e Abednego.
E aí eles vão lá diante do rei e falam assim, olha, ó rei, há uns homens judeus, os quais tu constituíste sobre os negócios das províncias de Babilônia. Perceba, aqui, eu não sei se vocês percebem, mas dá uma ponta de inveja, de ciúme. Sabe aqueles judeus que o Senhor constituiu sobre os negócios das províncias? Não nós, né? Olha, nós somos fiéis, nós nos curvamos, mas aquele que o Senhor constituiu, que deveria ser nós, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, não querem nem saber da tua ordem. Eles, sabe assim, eles agora aumentaram, né, argumentaram, eles, né, começou aqui a exagerar até um pouco, né, não faz nem caso de ti, né, a teus deuses não servem. Outro ponto aqui interessante, teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que tu levantaste, entendeu? É interessante, no próprio argumento a gente pode perceber aqui algumas ideias que podemos destacar, né, com relação a estes homens, a questão toda que estava envolvida ali naquela estátua. Não era apenas um simples fato de se curvar, havia aqui uma questão de adoração e até os deuses, né? Esse ponto aqui também é interessante. Aí o rei furioso mandou chamar os três. Olha só o que diz, o verso 13 e o 14. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses? Olha só esse ponto aqui, né? Não servis aos meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que levantei. Interessante, mais uma vez aqui a Bíblia deixa clara que a questão aqui de adoração. E aí, olha só o que o rei continua dizendo. Agora, pois, se estáis prontos. O rei aqui, irmão, está abrindo um parêntese, né? Conhecia Sadraque, Mesaque e Abednego. Deixa eu voltar um pouquinho, porque às vezes algumas pessoas perguntam onde estava Daniel no momento em que houve essa adoração. Por que o nome dele não aparece? Existem, pelo menos, de algumas conjecturas e teorias, eu vou destacar apenas três. Uma é que ele poderia estar enfermo, alguns dizem, né, que ele poderia estar enfermo, que ele foi, né, preservado de não participar disso porque ele não estava bem de saúde. Alguém pode dizer, mas ele era saudável, se alimentava bem. Mas quando ele orou, né, querendo saber da resposta da profecia, a Bíblia fala que ele enfraqueceu, acontecia, né? Talvez em algum momento, alguns acreditam, baseado nisso, que ele poderia estar doente e ele foi poupado desta reunião, né? Outro ponto que levanta é que ele estava lá onde estava o rei e os outros, né, que sabe mais em destaque, como ele era o principal de todas as províncias, uns acreditam que ele poderia estar lá, junto do rei, próximo ali, né, e aí o rei não obrigou ele, né, a se curvar ou coisa assim parecida, porque sabia que ele não se curvaria, conhecia Daniel, né. E o outro ponto é que ele poderia ter, que é o mais que nós acreditamos, eu acredito, né, que o Nabucodonosor conhecia Daniel. E para não estragar a festa, ele mandou Daniel para uma missão distante, né, um outro canto, em alguma outra província. E geralmente Daniel ele estava em províncias, ele ia resolver alguns assuntos, alguns locais longínquos ali de Babilônia. E aí, possivelmente por uma dessas razões, né, principalmente a terceira, que eu acredito, ele não estaria no momento dessa adoração. Ok? Vamos lá, voltando. Agora, pois, se estás pronto aqui, o rei, tentando dar uma segunda chance para eles, fala isso aqui, né? Quando ouvides os sons da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, do fole e de toda espécie de música, para vos prostrares e adorar, que eu fiz, bom é, mas se não a adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E agora aqui vem mais um atrevimento, sabe assim? Sabe quando o pecado acumula e chega até o céu? Foi aqui que aconteceu com Nabucodonosor. E quem é o Deus que vos poderá livrar de minhas mãos? Olha só que atrevimento, né? Aqui ele quis ser maior que Deus, superior a Deus, né? E ainda desafiou. Será que, como assim, como se ele fosse mais poderoso que o próprio Deus, Deus dos céus? Interessante esse ponto aqui também. Agora, olha só o que responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei.
Ó rei Nabucodonosor, quanto a isto não te necessitamos responder. Olha só, irmão, esse ponto aqui. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos ou quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amados, esse aqui é um ponto também muito interessante. Aqui está a revelação da verdadeira fé. Se o nosso Deus quiser, se for da vontade de Deus, tem algumas igrejas que pregam aí, se você dá o dízimo, ele diz assim, olha, Deus vai ter que te abençoar, porque você deu o dízimo, você é fiel a Ele. Isso daí está fazendo um desserviço da pregação do Evangelho, não é assim. Sabe, a vontade de Deus aqui, ela é independente de eu ser fiel, entendeu? Porque a vontade de Deus pode ser que Ele queira me livrar ou não. Isso aqui é um ponto interessante que a gente precisa, né, destacar aqui. Sabe, irmãos, às vezes a gente olha assim, se fosse assim, então nenhum crente morreria, nenhum crente, né, passaria, os fiéis de Deus passaria tranquilo pela essa pandemia, né, mas nós vimos que muitos morreram, infelizmente. Mas aqui não, aqui os jovens, eles falam, se o nosso Deus, que se for da vontade de Deus, eles sabiam que Deus tinha um poder para livrar, né? Tinha um poder para livrar. E olha só o que aconteceu depois. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado, até mudou o aspecto do seu rosto, né? Quanto a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes. Eu não sei nem se isso seria possível, né? Mas ele ficou tão irado que ele mandou. Alguns dizem que era por fólio, né? Aqueles tipo ventiladores lá daquela época lá. Quanto mais abanasse e jogasse oxigênio para a fornalha, mais quente ela ficava, né? Então ele ordenou que os homens mais poderosos que estavam, né, o seu exército, que eles pegassem, amarrassem os 3 e depois lançassem na fornalha ardente. E assim eles fizeram. E interessante que a Bíblia conta que quando esses homens chegaram próximos ali da fornalha, pelo calor da mesma, eles caíram no chão. Eles morreram, né? E aí, nesse momento, Nabucodonosor começa a olhar para dentro da fornalha. E ele faz uma pergunta: não eram 3 que lançamos? Como é que eu vejo o quarto semelhante ao filho do homem? Irmãos, olha só que coisa maravilhosa que aconteceu aqui. Nesse exato momento, Jesus deixou as cortes celestiais e entrou na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe, irmãos, eu até me arrepiei agora. Olha só que coisa maravilhosa. O próprio Deus desceu ao céu para estar com aqueles fiéis. Será que essa história também não vai se repetir na nossa vida? Já pensou Deus, Jesus, deixar o céu para estar do seu lado no momento que você mais precisar dele? Seja fiel, irmãos, isso vai acontecer. Eu tenho certeza que isso vai acontecer se nós formos fiéis. Aí então, ao ver estas coisas, o rei pegou e mandou que eles saíssem. E aí a Bíblia fala que quando eles saíram, não tinha nada queimado, né? Não tinha nem cheiro de fumaça. Nada, irmãos, aconteceu com ele. Sabe, isso daí nos lembra de um versículo bíblico, né? Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Olha que maravilha, que bênção, que promessa, que promessa. E depois desse milagre, sabe qual foi a atitude de Nabucodonosor? Ele disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Olha só que maravilha! Como Deus é maravilhoso, como Deus é fiel, irmãos, com aqueles que são fiéis. Ele honra aqueles que o honram. E a partir dali, outro decreto foi dado, né? Outro decreto foi dado. Então, irmãos, nós podemos ver que essa história é muito interessante. Que lições nós podemos tirar dela? Vamos aprender algumas coisas sobre a estátua? Vamos lá. A estátua ela era feita de ouro. Esse ouro, ele simbolizava o poder civil de Babilônia. E a sua medida tinha a ver com o poder religioso. É interessante, sabe por quê? Porque a medida da estátua ela era de 6 côvados de altura por 6 de largura. Interessante também essa numerologia aí, tá?
Nos cálculos babilônicos, eles se basearam, irmãos, no número 6, e era chamado de hexagesimal. Em outras palavras, a astrologia, a astronomia, a matemática e a religião, tudo tinha a ver com o número 6. E eles, assim, a questão dos décimos, foram eles que criaram. Por exemplo, se uma senhora vai e compra meia dúzia de ovos, ela está usando um cálculo babilônico, número 6, uma dúzia, né, o dobro de 6, e aí vai. Eles criaram esse cálculo, esses números, essa numerologia, e aí tudo se baseava neles, né? Tanto que a estátua, perceba, era 6 côvados de largura e 6 de altura. Isso aqui era uma representação dos deuses babilônicos. Sabe por quê? Porque o número 6 representa o deus menor, que é o Anu de Aruk, e o número 60 representa o deus maior. Tanto que quando eles não se curvaram, os próprios Nabucodonosor, bem como os caldeus, né, que eram os sábios, os magos, eles disseram, olha, não serve os teus deuses. Por quê? Porque ali naquela estátua, os deuses babilônicos estavam representados, todos, entendeu? Do menor ao maior. Tanto que o panteão, né, babilônico, ele é representado pelo número 600. E aí nós chegamos ao número muito conhecido, né, que é o 666. Um outro ponto interessante, irmãos, que os sábios da época, os magos, os caldeus, eles acreditavam assim, que uma linha reta que tinha começo e fim tinha a ver com a criação. Um círculo, né, que não tem começo e nem fim, ele tem a ver com a divindade, ok? Se fosse para adorar, vamos imaginar que Nabucodonosor ele quisesse que as pessoas, que toda aquela nação adorasse somente aos deuses babilônicos. Ele com certeza os sábios mandariam construir um círculo e aí adore esse círculo, agora adore ao Deus. Mas como ele fez uma mistura do poder civil e o poder religioso, então ele mandou fazer uma estátua, e que ele queria que o reino dele durasse para sempre, então ele mandou criar essa estátua com as medidas, né? Que as medidas elas eram 60, né, por 6. Agora me diga uma coisa, esse círculo que representa a divindade, um círculo, irmãos, você pode até ativar o seu áudio para me ajudar. Quantos graus tem um círculo? Alguém pode me ajudar aí? Quantos graus tem um círculo? Pode ativar aí. 360. Então, 60 vezes 6 é igual a 360. Né? Muito bem. Então, nós podemos ver aqui que, olha só, né? A numerologia, como tem tudo a ver. Um círculo que não tem início nem fim, representando a divindade, né? Tem 360 graus. Então, eles mandaram fazer uma estátua de 60 côvados por 6 côvados, que multiplicando isso dá 360. Uma outra coisa também, os babilônicos eles tinham uma tábua numerológica, um amuleto. Tá? Essa tábua aí, elas tinham 6 números na diagonal, como 6 na vertical. Esses números eles eram interessantes porque eles eram de 1 a 36. E eles colocaram em todas as posições, você somando, os 6, eles dariam 111 em cada posição. Tá? E aqui, eu acho que talvez esteja um pouco embaçado, né? Essa tábua era usada pelos sacerdotes babilônicos como uma espécie de amuleto. Né? Os números de 1 a 36 eram distribuídos em 6 colunas verticais e horizontais, de forma tal que somassem, né, 111 em cada coluna, totalizando 666. Né? Tem um cálculo aí, tanto verticalmente como na forma horizontal. Vocês percebem aí como eles eram muito chegados à numerologia e a questão do número, né, número 666, eles têm muito a ver com o que eles queriam. E esse número 666, irmãos, ele nos leva a Apocalipse 13. Perceba como Daniel ele está ligado, né, intimamente com Apocalipse 13 aí. Sabe por quê? Porque a história se repetirá. E o que diz, né? O que nós temos em em Apocalipse capítulo 13? 2 bestas. Eu creio que muitos, a maioria é adventista, já ouviu falar dessas bestas, né? Besta simboliza um poder religioso. Besta era um animal que não estava, né, não se encaixa em nenhum animal que é conhecido.
Então, quando ele via o animal, né, 7 cabeças, 10 chifres e tudo mais, ele chamava de besta, porque ele não, o apóstolo João, ele não tinha como identificar esse tipo de animal, tá bom? E besta no Apocalipse representa um poder político e religioso, ok? E aí vem falando, a primeira besta é uma besta que surge do mar, certo? E a segunda besta é a besta que surge da terra. A besta que surge do mar, vale lembrar, mar, muita gente, povos, local povoado, antiga Europa, né? O velho mundo, muito povoado, e dali surgiu um poder que nós conhecemos como poder romano, né, papal, e aí com todo aquele poder religioso que cresceu, teve sua força ali na Idade Média, aonde as pessoas, para serem perdoadas, elas tinham que pagar indulgências, e 1280 anos reinou ali, né? E fez muitas coisas, barbaridades, perseguiu os que não eram fiéis, os que não seguiam os dogmas, eles eram perseguidos. E a história mostra isso daí. Tanto que o Papa João Paulo VI, ele pediu perdão pelo que a igreja fez aos cristãos no passado. Interessante isso daí, né? Comprovando a história, né? Então, essa besta aí simboliza esse poder romano, ok? E a outra besta é a besta que surge da terra, terra local, deserto. Alguns cristãos perseguidos, né, pela igreja, eles atravessaram o oceano e aí partiram para ali para o lado norte das Américas, e ali surgiu os Estados Unidos, tá? Então nós podemos ver que as duas bestas, elas são o quê? Uma simbolizando a Roma papal e a outra os Estados Unidos. Um simbolizando o poder religioso, perceba, a história se repetirá, e o outro simbolizando o poder político, né? Então, a união desses dois poderes é que vai fazer algo parecido com o que aconteceu naquele dia na Campina de Durham. Muito interessante isso daí, tá? Então, esses dois poderes estão cada vez mais próximos. E aí, uma coisa interessante que a gente sabe, né, que a partir daí, dessa união, vai sair a lei dominical, obrigando todo mundo a adorar apenas um dia. E agora, muitos se perguntam, né, mas será que essa lei vai vingar? Irmãos, me respondam uma coisa. No passado, na questão da Babilônia, me digam qual era o reino, qual era a nação que tinha poder para se voltar contra a Babilônia, para não adorar aquele Deus, para não adorar aquela estátua. Nenhum. Qual é o poder na atualidade, irmãos, que pode bater de frente com os Estados Unidos, poder militar, que pode, né, tecnológico, que pode bater de frente com os Estados Unidos, para dizer assim, eu não vou guardar o domingo? Nenhum. Entenderam aí? Então, algo assim semelhante vai realmente acontecer. E uma das ordens é a todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta e o número do seu nome. É interessante que essa ordem, ela vai partir, e só aqueles que receberem a marca, né, o número na mão nós entendemos que tem a ver com trabalho, né, tem a ver com a questão de fazer alguma coisa, de construir alguma coisa, e na fronte tem a ver com conhecimento, com você saber, né, com a inteligência, com a sua decisão, tá? E é interessante que a Bíblia fala que não vai poder comprar e nem vender. Uma pergunta aqui. Quem hoje em dia, qual é o país que consegue viver sem compra e venda? Vocês perceberam como o mundo está ligado, como o mundo está ali, né? A globalização está cada vez mais intensa. Hoje em dia, irmãos, um país depende do outro, uma nação depende da outra. E aí, quando por exemplo, há bloqueios econômicos, o país que é bloqueado passa por muitas e muitas dificuldades. Agora imagina só, se um país resolve assim, não, nós não vamos seguir, isso aí está errado. E aí os Estados Unidos vai e faz um bloqueio econômico lá. Como é que vai sobreviver esse país? Olha só como é que são as coisas, né? Como o ciclo vai fechar. Aí, por enquanto, não tem nenhuma, como se pode falar, caldeira, né? Nenhuma fornalha pegando fogo. Mas parece que as coisas estão cada vez mais difíceis, né? No caso, para a pessoa não adorar, né? Mais difícil. E aqui vamos voltando ao número, né? Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número
de homem. Ora, esse número é 666, e olha que nós voltamos lá, né? Antigamente a igreja acreditava que tinha a ver esse número com a inscrição do Vigaris Filii Dei, né? Hoje em dia a igreja não fala mais isso, mas esse número tem mais a ver com, por exemplo, assim, se eu servir a esse Deus, se eu adorar esse dia de guarda, dia de domingo, que vai ser implantado, se eu seguir a essa determinação, eu vou estar recebendo esse número, ou na minha mente, ou na mão, né? E ali tudo mais. Esse daqui quer dizer o quê? Que eu vou estar adorando, irmãos, a outros deuses. Lembra da estátua? Satanás, ele, desde o princípio, ele pede adoração, ele quer adoração. Só que o ser humano não vai se curvar diante de Satanás. Então ele quer usar uma outra figura. Essa imagem aqui do lado que vocês estão vendo aí, era Satanás pedindo adoração para si, né? Ou quando surgir as outras igrejas, quando as igrejas se unirem, formarem essa imagem, né, de adoradores falsos, Satanás vai estar por trás ali, irmãos, querendo essa adoração também. Por quê? Porque Deus instituiu o dia de sábado, claramente na Bíblia, para nós adorarmos, e não o outro dia, né? Então, aqueles que adorarem ao domingo, automaticamente vão recebendo o sinal da besta, e quantos aqueles que ficarem fiéis, como foi Sadraque, Mesaque e Abednego, vão estar recebendo o selo de Deus. E aí eu me pergunto, na sua vida hoje, você está mais para receber o selo de Deus ou a marca ou o sinal da besta? Como é que está a minha adoração hoje em dia? Para onde estou caminhando? Agora perceba outro detalhe, tá? Nós sabemos de uma coisa. Aquelas pessoas que não adorarem ao domingo, tudo de errado que acontecer no mundo, eles vão ser o culpado. Por quê? Porque eles vão dizer assim, olha, já que vocês, o que está acontecendo no mundo, as calamidades, né, que tendem a aumentar, já que isso está acontecendo, é porque tem algumas pessoas que não estão adorando o Deus no qual nós determinamos. Então Deus está derramando sua ira, está derramando sua ira sobre nós, e eles são culpados disso. Irmãos, você já imaginou se o coronavírus tivesse acontecido quando essa lei dominical tivesse sido dada? Vocês acham de quem eles iam culpar? Aqueles que não guardam o domingo, aqueles que não servem os outros deuses, irmãos, seriam culpados. Nós seríamos culpados. Irmãos, nesses dias, aqueles que foram fiéis a Deus, que guardarem o dia que Deus mandou guardar, eles vão ser perseguidos de tal maneira que a gente não faz ideia. Vocês já perceberam que hoje, como o mundo está tão ligado, né, que a pandemia rapidamente se alastrou pelo mundo. E através da tecnologia também. Vocês já imaginaram o número de fake news que vai surgir sobre cada fiel de Deus? As pessoas irão mentir, irmãos, através da internet. Olha, aquele povo ali que nem merece estar entre nós, é por causa deles que está acontecendo isso. E aí isso vai se propagar em rede, vai Facebook, o pessoal vai compartilhar no YouTube, no Instagram, no Twitter, sabe lá mais aonde. E aí as pessoas vão se voltar contra esse povo. Aí vai ter como é que se diz? Aquela perseguição do cancelamento, né? Olha, vamos cancelar os sites da igreja que está seguindo o sábado. Irmãos, você está entendendo aonde nós estamos, o caminho que nós estamos seguindo, para onde nós estamos indo? É interessante esse ponto aí. E olha só, a situação do mundo se agrava cada vez mais. Então, decretos de natureza religiosa com força de lei civil serão aprovados, e os que não se adequarem serão considerados fora da lei. Você percebe que durante essa pandemia, até os nossos direitos foram cancelados? Eu vi falar que algumas cidades ali para o Nordeste, algumas para o Sudeste, do interior, a polícia, o pessoal estava querendo fazer um decreto que a polícia poderia entrar, por exemplo, assim, se você estivesse em casa, reunido sem máscara, a polícia entraria na sua casa, sem mandato, e aí prenderia as pessoas que estariam sem máscara ali, estavam querendo aprovar isso daí. Imagine como vai ser mais adiante, quando começar as coisas ficarem mais difíceis, entendeu? Então, vai acontecer essas coisas, irmãos. E o mundo, ele está cada vez mais se encaminhando, ele está se preparando para que esses eventos sejam uma realidade, mais próximo do que nós imaginamos. Olha aqui um outro ponto. É nesse contexto que será emitido, né, o chamado decreto dominical, primeiramente nos Estados Unidos, vai vir de lá, e depois
em todo o mundo, este decreto exigirá a santificação do primeiro dia da semana. A recusa em fazê-lo será considerada rebeldia, que finalmente deverá ser punida com a morte, pois os desobedientes serão considerados os responsáveis pelos males que se abaterão sobre o mundo. Sobre o mundo. Voltando aqui, né? Aqui nós vimos a estátua que Nabucodonosor fez e depois a imagem, a junção dos dois poderes que fará com que essa história se repita. E sabia de uma coisa, irmãos? E sabe o que tem a ver com esses dois eventos? Com a quebra da lei de Deus. Lá no princípio, Nabucodonosor, o que estava sendo quebrado era o segundo mandamento. Não farás para ti mais de esculturas, nem as adorarás. E nos últimos dias, nos dias que nós estamos vivendo, vai ser o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque o decreto vai ser para se santificar o domingo. Entenderam? Sabe, irmãos, essa história ela vai se repetir. E em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Lembra-se do mandamento? Aqui é questão de obediência aos mandamentos divinos. Tanto lá, na planície de Dura, como aqui, no momento que nós estamos vivendo, vai ser justamente isso colocado em xeque. A fidelidade a Deus, né? A quem nós vamos se curvar, a quem nós vamos adorar. O ponto focal aqui, irmãos, é a adoração. Tanto que a nossa mensagem, a mensagem angélica é: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A mensagem que nós temos que pregar no momento final é essa: adorai aquele lá, o do céu. Sim, irmãos, e nesse momento aí vem agora a pergunta que vale 10 milhões de dólares. Que devo fazer para ser fiel a Deus nesses momentos finais? Que devo fazer para ser fiel a Deus quando as coisas, realmente se cumprirem com assombrosa precisão? Vamos lá. Primeiro, consagrar-me diariamente pedindo o batismo do Espírito Santo. Todos os dias, irmãos, a salvação vale por um dia. Todo dia a misericórdia de Deus se renova. Todo dia precisamos nos consagrar a Deus, nos separar, pedir para que Ele nos batize com o Espírito Santo. Porque se você ler os eventos finais, lá está escrito que o Espírito Santo, irmãos, que vai fazer a diferença nos últimos dias. Se eu não tiver o Espírito Santo na minha vida, estou perdido. Lembra da parábola das 10 virgens? Aquelas que estavam com óleo suficiente, entraram, e as que não tinham óleo, simbolizando o Espírito Santo, ficaram lá de fora. Não fiquem lá de fora, irmãos. Mas vamos entrar pela porta da salvação com o Espírito Santo. Segundo, usar o meu tempo em oração e estudo da palavra de Deus. Quanto tempo eu tenho me dedicado à oração? Eu sei que eu preciso orar mais. Eu tenho feito isso, mas Deus requer mais de nós, irmãos. Quanto tempo eu tenho estudado a palavra de Deus? Eu me lembro que antigamente, logo ali na virada do ano 2000, irmãos, a gente se reunia muito para falar sobre a volta de Jesus. Se você for pegar os CDs jovens da época do ano 2000, não tardará, veremos Jesus voltar, sabe? Muitos hinos com tônicas voltados para o grande acontecimento da nossa maior esperança. Aí parece que depois passou os anos 2000, muita gente entrou na igreja, a igreja deu cresceu de maneira assombrosa. E aí parece que depois passou no 2000, aquela coisa toda, e parece que foi diminuindo. Tanto que essa palestra ela é baseada na palestra do pastor José Carlos Ramos. Acho que em 2001 ele esteve aqui no nosso distrito da Igreja do Alvorada 1 e fez um curso de Daniel, e a gente participou nesse momento, nessa época aí eu achei muito interessante relembrar, porque o momento que nós estamos vivendo é esse momento. É o momento de nós nos dedicarmos ao estudo do livro de Daniel, do livro do Apocalipse. É no momento de nós relermos o livro O Grande Conflito, e eventos finais. Esse é o momento, irmãos, que nós precisamos mais nos dedicar ao estudo da palavra de Deus. O terceiro ponto, contribuir com os meus recursos, talentos para o avanço da obra de Deus. Se eu sei pregar, vou usar isso para a obra de Deus. Se eu sei cantar, vou usar isso para a obra de Deus. Se eu sei fazer eventos que ajudem as pessoas, eu vou usar isso para a obra de Deus. Os meus recursos, se Deus me dá um salário e tudo, eu vou usar, vou separar aqui, olha, eu
estou passando dificuldade, mas eu vou permanecer fiel mesmo na dificuldade. Eu recebo pouco, mas eu vou ser fiel no pouco, porque aquele que for fiel no pouco também será no muito. E Deus vai colocar sobre muito. Então vamos contribuir, a obra de Deus não pode parar, e a obra de Deus precisa do recurso, precisa do talento, né? E a obra precisa de você. A obra de Deus não depende de você, não depende de mim, ela precisa de você. Porque como dizem por aí, comigo ou semigo, essa obra vai ser finalizada, né? Então ela não depende de você, ela precisa, mas ela não depende, né? Então, pegue seus talentos, pegue seus recursos e use na obra de Deus. E graças a Deus, em meio à pandemia e tudo mais, Deus tem me abençoado, né? Não faltou salário, graças a Deus, né? De uma certa forma, até quem foi servidor público, até trabalhou menos e estava ali o salário, e graças a Deus, permanecendo fiel ali, ajudando na obra do Senhor. E um outro ponto, né? Buscar o poder de Deus para não se curvar diante dos deuses de Babilônia. Irmãos, quando sair esse decreto, vai sair também um decreto de morte. Porque aqueles que não se curvarem vão ser condenados à morte. Em outras palavras, vai ter uma lei que vai dizer que se você não se curvar, né, se você não se consagrar, se você não santificar o domingo, você vai morrer. E aí você vai recorrer a quem? A um advogado, né, direitos humanos. Se vai ser lei, irmãos. Vai ser uma lei. Nós seremos considerados criminosos, fora da lei. E as pessoas que vão estar lá, amparadas pelo mundo, vão estar no direito de tirar a nossa vida. Interessante que diz que à meia-noite, né? A lei, hoje em dia, né? Uma lei ela passa a valer a partir da meia-noite, né? E à meia-noite, quando o mundo se voltar contra os fiéis, que não se curvaram, à meia-noite, justamente aí, ouve-se a voz, eis o noivo. Então, né? Nós acreditamos que é justamente aí, no momento que o decreto mundial, todas as pessoas que tiverem sido perseguidas, naquele momento ali que as pessoas estiverem com a arma para matar os servos de Deus, é justamente nesse momento que levanta Miguel para dar fim ao pecado e aos pecadores e buscar os salvos. Sabe, meus amados, esta cena ela vai ser uma realidade na minha e na sua vida. Mas para que isso aconteça, vamos permanecer fiéis a Deus, ainda que o mundo caia. Vamos permanecer fiel a Deus. E talvez se você olhe a perseguição e tudo mais, eu vou dizer uma coisa para vocês, o que Ellen White fala, nós não temos o que temer ao futuro, irmãos. Não temos que ter medo. Nós temos que confiar em Deus. Porque se nós olharmos para o passado e vermos como Deus dirigiu o seu povo, você acha que ele vai nos abandonar no futuro? Claro que não, claro que não. Vamos permanecer fiéis a Deus e com certeza ele nos salvará. No momento oportuno, ele nos salvará. Eu gostaria de saber quantos nesta noite querem ser fiéis a Deus, querem, se possível for, melhor ser fiel a Deus e ser lançado numa fornalha do que ser fiel a Deus e se curvar infiel a Deus e se curvar diante dos ídolos. Gostaria de ver as mãos daqueles que querem ser fiel a Deus, né, e não se curvar diante da idolatria, diante desses deuses que não são deuses. Amém. Louvado seja Deus. Você poderia orar comigo nesse momento? Senhor, nosso Deus e eterno Pai, ao estudarmos, Senhor, esta palavra, ardeu no nosso coração o desejo de ser fiel a Ti cada vez mais. Sabemos, Senhor, que esses acontecimentos breves, muito breves, vão se realizar e serão em nossos dias. Mas, ó Senhor, não adianta eles se realizarem e eu me curvar. Eu quero ser fiel. Nós queremos ser fiéis. Fico imaginando naquele momento que aqueles 3 jovens, Senhor, ficaram fiéis. Quem sabe eles viram ali sacerdotes se curvando. Eles viram ali reis de Israel se curvando. Eles viram ali, quem sabe, o pastor deles se curvando. Mas isso não os motivou a se curvar também. Porque eles entenderam, eles aprenderam que o único que deve ser adorado é a Ti. Senhor, que nesses últimos momentos, sabemos que talvez alguns líderes religiosos da nossa igreja irão se curvar. Sabemos, quem sabe, o nosso pastor, um ancião, ou alguém que a gente admira muito, irá se curvar, mas que isso não sirva de incentivo para nós nos curvarmos também. Ó Deus, que Teu Espírito Santo trabalhe dia por dia em nossos corações, para que nós
possamos permanecer fiéis até aquele dia que o Senhor irá se manifestar na nuvem dos céus e nos conduzir ao lar eterno. Estas bênçãos nós te rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor.